Oi, sementes! Vocês estão me ouvindo bem? Pela primeira vez eu tô fazendo com foninho de ouvido. Queria saber se estão ouvindo tudo certinho aí. Todo mundo me ouvindo? Deem um ok que vocês estão ouvindo direitinho. Salve Deus! Graças a Deus. Eu já vou chamar a nossa querida Renatinha aqui. Com a gente já aqui. Renatinha, mandei convite aí pra você. Tá aí ela. Oiê, boa noite. Consegue me ouvir bem, Rê? Super bem, e você? Consegue me ouvir bem? Ah, ótimo. A, Ai, que bom. a turma tá chegando. Sim, tá chegando. Ai, deixa eu começar te agradecendo muito, posso? Sou todo ouvidos. Ai, você é uma coisa mais linda do mundo. Obrigada por aceitar esse convite. Na verdade, ai, quando eu penso em te agradecer, né? Em primeiro lugar, eu quero te agradecer pela tua existência. E pelo fato de ter escolhido, né, doar uma existência. É isso que você faz, né? Você doa a sua existência para nos ajudar aqui a relembrar, né, como você bem diz, quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui. E eu só queria contar para o pessoal, se você me permitir, amor, Com bem certeza. rapidinho. Com certeza. Você que manda. Você que Eu que manda. mando, adoro, uhul! Tô enchendo o saco. É só para contar para o pessoal, porque eu contei para você uma parte quando eu fiz a nossa leitura akáshica, né? E uma outra Uhum, parte eu terminei de te contar hoje. Mas eu uhum. queria contar para o pessoal como foi que eu conheci esse ser maravilhoso que está aqui com a gente agora. Eu Fofa. estava justamente, gente, naquele momento. Quem é que acompanha o meu trabalho já sabe muito sobre a minha história, né? Então, todo o movimento que eu fiz de deixar uma carreira corporativa sólida, que já vinha sendo construída e tudo mais, e Uhum. largar completamente assim para pular do precipício e falar: bom, agora eu vou fazer a minha missão de vida, eu vou viver da minha missão de vida. E fui começar, né, com os treinamentos da Louise Hay, para começar a trabalhar com isso do mais absoluto zero. E é óbvio que eu senti muito medo, né? O nosso ego Uhum. precisa de certezas, precisa de, né, daquela sensação de segurança. Então, eu tive muito medo. E dentro desse processo de tomar a decisão de fato, chegar na frente do meu chefe, naquela época, pedir demissão. Uhum. E eu Uhum. estava contando para a Nevinha hoje que naquela época, quer dizer, naquela época, eu sigo ajudando os meus pais, né? Eu sempre ajudei os meus pais financeiramente, então foi um risco, porque eu não tinha, eu não podia pensar assim, ah, eu não tenho filho, eu vou fazer o seguinte, eu vou me arriscar, se alguma coisa não der certo, não tem problema, meus pais me bancam, eles me ajudam e tal, porque nunca foi assim na minha vida, né? Uhum. Mas Uhum. mesmo com esse medo e mesmo dependendo daquele salário que eu ganhava, e precisando, né, de ajudar meus pais, etc., eu fui e tomei a decisão. Mas um pouco antes de eu tomar a decisão, teve um dia que me bateu um medo muito grande, muito mesmo. E eu lembro que eu falava para as pessoas, eu falava para minha mãe, meu Deus, será que eu tô mesmo no caminho certo? Será que eu não pirei? E se eu pirei, tô louca, né? E tô achando que eu tô no caminho certo, mas vou fazer tudo errado, não é por aí. E eu fiquei muito triste aquele dia. Eu me lembro de chorar muito, de fazer uma meditação. Foi assim que eu conheci esse ser, gente. Presta atenção nessa parte. Eu me lembro de eu fazer uma meditação e eu dizia assim, quando eu estava meditando: se tem alguém me ouvindo, se tem alguém ouvindo essa prece, né? Que Uhum. o nosso meditar é uma prece. Se tem alguém ouvindo essa prece, por favor, eu preciso saber se eu estou no caminho certo. Eu preciso saber se eu. E eu repetia isso, eu preciso saber se eu tô no caminho certo, eu tô no caminho certo. E chorei muito. E aí, uma hora eu terminei e falei: bom, tudo bem, se alguém me ouvir, o sinal vai vir. E aí, no mesmo dia, eu não sei como, gente, eu tava tentando lembrar como que aquele vídeo do YouTube com áudio, né, Uhum. de uma canalização da Mãe Maria, a coisa mais linda. Eu ouvi ela de novo hoje, minha mãe também ouviu, a gente super se emocionou.
Como que veio parar na minha frente naquele dia, em 2017? Eu não tenho a menor ideia. Eu só sei que, gente, parou um áudio para mim com o nome, o título da canalização é Vós estáis no caminho certo. Apenas isso. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o favor por vocês de deixar, quando a gente terminar tudo, terminar a live, eu vou deixar tanto no meu canal no Telegram quanto aqui nos stories um arrasta para cima para vocês conhecerem esse áudio. Então, gente, desde então eu venho acompanhando essa pessoa maravilhosa, tudo, as postagens, tudo que faz. Já fui no encontro anual, que aliás, gente, vocês não têm noção do que é esse encontro anual. Eu me inscrevi para o encontro anual, que fiquei morrendo de medo de fecharem as inscrições, eu perder a vaga, antes de eu engravidar da Sofia. E aí descobri que eu estava grávida da Sofia. Quando foi chegando perto da data, que foi em setembro de 2018 que eu fui, eu tava com um barrigão já enorme. Eu falei, eu não quero nem saber, eu vou sair de São Paulo, eu vou para Curitiba, eu vou lá. Então tenho acompanhado, né? Desde sempre prestigiado e tudo mais. E foi esse ano, quer dizer, esse ano não, 2020, porque a gente já está em 2021, que a gente se conectou no sentido de da gente conversar, né? Se reconhecer, como eu gosto de dizer, né? Aqui, que faz pouco tempo, que foi quando eu resolvi fazer a minha leitura akáshica, assim como eu já contei para vocês, que foi um outro grande divisor de águas, a gente vai falar sobre isso também. Então, minha amada, eu tô fazendo toda essa introdução para o pessoal saber como que você apareceu na minha vida e para explicar por que que eu sou tão grata, né? A você, a sua existência e ao convite que você aceitou de estar aqui junto comigo hoje, que a gente possa estender todas essas perguntas, né, que eu já fiz muitas vezes na vida e que a gente trocou tanto naquela leitura akáshica preciosíssima, que é o tema do que a gente divulgou aqui, né? O que que a gente está fazendo nesse planeta Terra? Como que os nossos pensamentos influenciam? Isso influencia ou não? Se sim, como? E não tem, eu não conheço nesse momento do tempo e do espaço uma pessoa melhor que possa falar sobre isso do que você. Então, feita essa introdução, com toda a minha gratidão, eu gostaria que você começasse por aí, né? O que estamos fazendo no planeta Terra? Tá. Antes de tudo, eu vou fazer... vou puxar as forças, como eu sempre faço. Pedir para todo mundo entrar numa sintonia. Tentar não comentar agora no chat. Jesus divino e amado Mestre, luz bendita, que emana de Deus Pai e Mãe Todo-Poderoso. Nesta hora precisa, Jesus, da minha vida, das nossas vidas. Mais uma vez, estou entregue, com meu coração aberto, em verdade, te entregando os meus olhos, a minha boca, os meus ouvidos, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, pela verdade, nada mais que a verdade, mas somente a verdade. Que nada, Jesus, saia de mim que venha prejudicar alguém. Se porventura, por acaso, em algum momento, por vaidade, prepotência, arrogância ou querer ser maior ou melhor que meu irmão ou minha irmã, tens toda a liberdade de me tirar da terra, de me retirar todas as faculdades que me destes. Desejo ser agora um instrumento de verdade e transmitir em amor e luz tudo que me for permitido. Eu peço a presença da nossa família estelar, a presença dos pleiadianos, a presença dos sirianos, dos arcturianos, do comando Asta, dos capelinos, dos oriones, do primeiro comando de Alpha Centauri, do povo solar, dos mestres ascensionados, dos reinos dévicos, dos pretos velhos de luz prateada, dos caboclos das matas frondosas, dos cavaleiros, dos Exus guardiões, de todos aqueles que compõem este grande grupo que nos auxilia e nos apoia nessa jornada.
mentores e guias de todos aqueles que estão ouvindo. Por favor, cheguem até aqui. Tragam suas luzes. Toquem em todos eles que estão ouvindo. Toquem seus corações. Para aqueles que ainda não compreendem, não conseguiram captar ainda o sentido, o motivo de estarem aqui. Que suas mentes estejam abertas agora para recepcionar todas essas forças. E os mentores já começam falando também que se por acaso você não compreender algo que for dito aqui, esteja com seu coração aberto, porque o seu inconsciente sabe quem é você. E de qualquer forma você vai decodificar isso ao longo dos dias, de alguma forma. Então, começando, todo mundo aqui que está na Terra, pelo menos 70% dos seres que estão na Terra, ou um pouco mais até que isso, veio de fora, tá? A gente é aquele grupo de almas que veio de fora, de vários sistemas estelares, né? Existe aquele grupinho pequeno, nativo aqui da Terra, seus 30%, 35%, mas, por exemplo, todos, cerca de 90% também desses que estão ouvindo aqui agora, gente, veio de fora, né? Trazer suas luzes para cá, para a Terra. Por quê? A Terra, o nosso planeta, ele acabou se tornando, em toda a galáxia, um último ponto de força negativa. Existem aquelas histórias das guerras galácticas, quem já assistiu Star Wars vai saber mais ou menos do que eu estou falando. Tudo aquilo dali é resultado de uma guerra que ocorreu no sistema estelar de Órion. É também uma simbologia das guerras que ocorreram nas Pleiades. Star Trek também, uma simbologia das guerras que ocorreram no sistema estelar das Pleiades. E depois desses milhares de conflitos que a gente teve ao longo dos 700 mil anos aí para trás, todas essas facções mais negativas, de vibrações mais negativas, começaram a ser deslocadas para a Terra. Porque aqui acabou se tornando uma grande escola realmente de aprendizado. E aí, um grandioso ser, que a maioria de nós conhece, chamado Arcanjo Miguel, ele foi em vários sistemas estelares convidar alguns seres para que pudessem vir para a Terra, trazer suas luzes e auxiliar no processo de cura do planeta. E o que a gente está fazendo aqui? Quantas encarnações nós já tivemos aqui? Quantos mestres já vieram aqui para tentar relembrar a gente do porquê estamos aqui? Qual a nossa missão aqui? Muitas pessoas também me perguntam, Neva, qual é meu plano de alma? É a pergunta que mais eu ouço, né? Qual é meu plano de alma? O que eu vim fazer aqui? Eu costumo também dizer, eu não gosto de generalizar, tipo, dizer que o seu plano de alma é igual ao do outro, porque cada um tem uma trajetória pessoal, cada um tem questões kármicas para resolver, questões do passado para resolver. Mas, neste caso, se tratando de semente estelar, de ser que veio das estrelas, convidados por Miguel, arcanjo, para encarnarem na Terra e auxiliarem nesse processo de ascensão planetária, a gente está aqui para ancorar luz, e esse é um plano de alma coletivo, porque nós alcançamos um nível de vibração em que todos nós estamos, sim, nós somos todos um, mas de uma forma, como é que eu posso dizer, que qualquer pessoa da Terra, por mais que não esteja conectada com espiritualidade, etc, etc, ela pode se encaixar. Que o nosso plano de alma
é sustentar a luz aqui, é sustentar um legado daquele mestre querido que veio há 2000 anos atrás, nos pediu uma coisa bem simples: amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas. E quantos outros mestres também já vieram, né? Quantos outros mestres já vieram entregar isso pra gente? Então não tem muito segredo, não é algo que a gente possa... é um livro, né? Agora vai ler um livro para nós do que a gente veio fazer aqui. Não, é uma coisa bem simples, é uma coisa bem simples. A gente veio ancorar a luz no planeta através de um comportamento cristalino de amor, humildade e tolerância. É o que a gente veio fazer aqui. É só isso. Ah, mas e os meus problemas pessoais, as minhas questões pessoais, as minhas pendências? Eu não me dou bem com a minha mãe, não me dou bem com meu pai, eu briguei com meu namorado, com meu esposo. Ah, eu não consigo mais lidar com meu filho, com a minha filha. Tudo isso, eu sei que algumas pessoas talvez nem gostem do que eu vou falar, mas tudo isso tem que ser colocado, digamos assim, de lado e que a gente direcione os nossos pensamentos, o nosso coração, para essa tríade que eu sempre gosto de repetir: amor, humildade e tolerância. Sustentar esse legado crístico que esse mestre querido deixou para nós, e a gente está aqui para representar a luz dele mesmo, tá? A gente está aqui para representar essa força dele, essa energia sublime dele. Então, nosso plano de alma, o nosso propósito de vida, o que a gente veio fazer aqui é isso, é tentar sustentar isso em nossa vida. E, em consequência a essa busca, a tentar estar alinhado nessa energia, nessa sintonia de amor, aí você começa a expandir a tua consciência, mais ainda para saber a tua origem estelar, qual é o teu grupo de almas, de que estrela você veio, as soluções mais práticas, mais rápidas para você resolver as tuas pendências kármicas. O problema é que a maioria das pessoas, elas ficam focadas naquele problema kármico ali e elas não se ligam nessa tríade básica de amor, humildade e tolerância. E aí não consegue resolver o que precisa resolver aqui, continua focada na briga, no problema, na discussão, no estresse, esquece que se procurar esse alinhamento básico aqui de amor, humildade e tolerância, você vai ter todas as ferramentas muito mais fáceis para resolver e dissolver toda e qualquer corrente negativa que venha a estar tentando atrapalhar a tua caminhada aqui na Terra. Então, para fechar um pouco esse ponto, você veio de fora, você veio para sustentar uma luz aqui no planeta e você está aqui há muito tempo, né? Há milhares e milhares de anos você está aqui. A ideia era você plantar uma sementinha e voltar para casa, para a tua estrela de origem, seja Sirius, Arcturus, Pleiades, Órion, o Sol, de onde quer que você tenha vindo, mas muitos de nós acabamos gostando da Terra e acabamos nos emaranhando um pouco na energia daqui, fomos ficando, a gente se emaranhou karmicamente também, né, e que dificultou mais ainda, e esse emaranhado kármico foi apagando a memória da tua origem, da onde você veio, do porquê você está aqui. Você foi se emaranhando mais em dor, em conflito, até o ponto de você olhar para o céu, como a gente sabe que algumas gerações pensam assim, olhar para o céu e, poxa vida, eu tô sozinho no universo. Tipo, a gente foi se encapando tanto de dor, de coisas negativas, ao ponto de a gente esquecer, né, que a gente é só parte de uma grandiosa civilização de filhos do Criador nesse universo, que a gente não está sozinho coisa nenhuma. Que lindo ver isso. A gente tem um apoio gigantesco, por exemplo, aqui agora tem um monte de gente aqui perto de mim. Tem pleiadianos, tem sirianos, tá todo mundo em pé aqui olhando e sorrindo. Ai, que linda demais você. Você sabe que eu fico te ouvindo falar? E parece que às vezes eu tô ouvindo a voz da Luíse. Porque a Luíse dizia assim, ó. Primeiro que um dos áudios mais famosos dela, da vida, que se chama Aprendendo a Gostar de Si Mesmo, ela começa o áudio dizendo assim:
A Bíblia diz: ame o seu próximo como a si mesmo. O Isso. grande problema é que a gente esquece a parte que significa amar a si mesmo, né? Uhum, uhum. Então, o que me encanta muito do trabalho dela, e ela diz muito isso, a gente está aqui para expandir a nossa capacidade de amar. Então, se alguém perguntasse para ela, Luiz, o que que a gente está fazendo aqui? A resposta dela era: a gente está expandindo a nossa capacidade de amar. É isso que a Isso, gente veio é fazer isso. aqui. E esse expandir a capacidade de amar é o quê? Também pode ser entendido como ir relembrando quem você é. É porque a gente é amor puro. A gente amou. É o que a gente é. Tudo fora disso é ilusão. Né? A gente é amor. A gente veio aqui, a gente é um fragmento do amor supremo, né? Da fonte, e é isso. Mas acabou que ao longo de tantas encarnações aqui na Terra, e tantas dores que a gente vivenciou, tanto sofrimento que a gente foi se emaranhando karmicamente, né? E para algumas pessoas, talvez a maioria não saiba, o que eu vou falar agora tem até na mensagem do mestre Adamo, o contrato. Quem entrar lá no Sementes das Estrelas, no menu, ali embaixo do logo, tem Uhum. um menu lá, Federação Galáctica, aí lá tem uma mensagem, um link, Mestre Adamo, o contrato. Nessa mensagem diz o quê? Que para que muitos de nós, esse amor puro, vir para a Terra para fazer esse trabalho de ancoragem aqui, de luz, né? Ajudar a sustentar aqui um coeficiente de luz para que todas as trevas daqui pudessem se dissipar, acabou que para a gente ficar aqui, a gente tinha que ficar pesado. Porque a gente era tão sublime, tão leve, que a gente não ia ficar, não ia dar para ficar aqui. Era realmente incompatível a nossa Uhum. presença aqui por conta da densidade do planeta e a gente era muito sublime, muito leve. E aí, alguns processos programados, né, e concordados pelo nosso eu superior, por toda a corte de mestres que acompanharam a nossa vinda para a Terra, alguns eventos que, vamos dizer assim, que nos causariam dor, desconforto, estresse, e esses eventos iam nos causar um pouco de peso, e era esse peso que ia nos sustentar aqui, tá? Uhum. Então, Entendi. tem muitos de nós aqui, missionários, por exemplo, ah, que se não fosse um pequeno pezinho, vamos dizer assim, alguma questão emocional, alguma tristeza em relação a X, sabe Deus o quê, se não fosse isso, a gente já não estava mais aqui, entende? Tá. Por conta da sublimidade do nosso ser, por conta da suavidade do nosso ser. Então, o que está nos segurando aqui é esses processos. E, em muitos casos, esses processos eles estão se estendendo ao longo de algumas encarnações, né? E a gente está chegando num momento de finalização, de conclusão definitiva de todos esses processos que nos mantêm, entre aspas, presos aqui. Uhum. A gente não foi obrigado a vir para cá. Ninguém é obrigado a vir para cá. Ninguém é obrigado a vir para a Terra. Tipo, eu estou preso lá no planeta Terra. Me prenderam na Terra. Não, não existe isso. Tá? Para vir para cá, Foi por livre-arbítrio total, né? livre-arbítrio total, tá? Mesmo as questões que a gente tem que resolver, que foram sendo adquiridas ao longo de muitas encarnações, que a gente chama questão kármica, né? Laços kármicos, pendências energéticas, que nada mais é do que a nossa responsabilidade como criador, né? A gente cria uma situação, aquela situação tem um efeito que reverbera no outro e aquilo volta para nós. E Uhum. a gente tem que arcar com aquilo, né? Não, não tem nada a ver com pecado, nem gosto dessa palavra. Você Uhum. cometeu um pecado. Não, é só aquela coisa do bate e volta, né? Aquela coisa básica que a gente sabe, lei de ação e reação. A gente fez, a gente tem que arcar com aquilo dali. E não existe um Deus também ali com um cajado batendo na tua cabeça, infeliz. Você não fez a minha vontade, você vai para o inferno. Não existe isso. Né? Existe um Deus de amor e é isso que existe. Então a gente aqui para cumprir, né, para concluir essas pendências que a gente tem,
resgates, esses ajustes, tudo isso, e a gente está entrando, né, para voltar para o raciocínio, a gente está entrando numa fase de finalização disso, de todas essas pendências que vêm de muitas encarnações. É por isso que tem muita gente quase enlouquecendo. Meu Deus, tanta coisa acontecendo de uma vez, eu não aguento mais. É isso, é um grande processo de afunilamento e conclusão que a sua alma pediu a oportunidade, né? Muita gente chega para mim às vezes, Rê, né, eu não aguento mais, eu tô com um problema com meu marido, com meu filho, no trabalho, etc, etc. Minha filha, foi isso aí que você pediu mesmo, mas já vai resolver, viu? Então, você já respondeu uma pergunta que eu tinha para você, porque a gente tem várias aqui, tá? Que o pessoal Ai, mandou. opa, adoro, Vamos ver o que a gente adoro. vai conseguir responder. Mas eu tenho uma primeira para você que você já meio que respondeu. Ah, Porque a Luísa dizia assim, bom, primeiro, assim, ela não era ligada a nenhuma religião, ela gostava de deixar isso muito claro. Ela fala, eu não sou ligada a nenhuma religião, eu sou nem eu. espiritualista, eu estudo muito o que muitas Aham, delas falam, eu pego pra mim o que faz sentido no meu coração, mas eu sou espiritualista. E tem uma perfeito. meditação dela, que é uma meditação pra gente visualizar a cura do planeta, ancorar a paz no Uhum. mundo, em que inclusive ela diz, você falou agora e me veio, né? Ela diz: vamos visualizar as religiões eliminando a palavra pecado de seus Isso, ensinamentos. isso, Ela isso, fala isso, isso. exatamente assim. Isso. Por isso que quando eu te conheci, eu falei: gente, é a mesma energia. Vem cá que eu quero ficar pertinho de você. Essa mesma energia delícia. E ela falava assim, Neva: Hum. eu acredito que nós escolhemos os nossos pais, o país em que a gente ia nascer, Isso a mesmo. nossa raça, porque Isso mesmo. aquilo tudo era perfeito para as lições que a gente tinha que aprender no nosso Exato. processo evolutivo. Então, é isso que Isso. você também acredita. Perfeito. Não é nem o que eu acredito, é o que é. Perfeito. E Né? aí ela É o diz isso, que. né? E depois a gente começa, né, a viver a vida aqui, aí a gente vai aponta o dedo. Eles me fizeram, eles me Uhum, causaram, né? uhum. Mas É o calma, velho tudo é uma escolha costume. nossa. É o velho costume, Rê. Eu tenho falado muito isso nas minhas últimas palestras. Inclusive, eu acho que eu gravei uma antes de ontem até, falando de uma situação de resgate kármico de Roma. Ela vai para o ar em breve. Que a gente Uhum. precisa, né, que todo esse processo que a gente está passando de se reconectar com a nossa essência mais sublime, a gente precisa parar de jogar a responsabilidade no outro. Né? Perfeito. É o que a gente Por, sempre fala aqui também. por tudo que a gente cria, nós somos seres criadores, é nós, é tudo nós. A responsabilidade, tem um ditado também muito bom, que o Kalunga, que é um espírito muito querido e iluminado, também fala. Ele fala, o mundo te trata da mesma forma que você se trata. Aí a gente já Perfeito. vem também para a questão do amor próprio. Né? A gente está com aí, amor próprio ferido, não se ama, não se aceita, etc, etc, etc. Preciso achar um culpado para despejar tudo que eu não gosto. Em mim mesmo. Uhum. Né? Aí começa esse processo de acusar o outro, de jogar tudo em cima do outro, quando é a gente. Quando é tudo responsabilidade nossa. Né? Nós somos seres criadores. Nós criamos tudo isso. Quando eu falo, gente, o caos do mundo, porque também muitas pessoas vêm para mim, meio bravas até. Ah, Neva, esses seus ETs aí, por que não vêm e resolvem logo a situação da Terra? Mas como assim eles vão vir resolver a situação da Terra se eles não têm nada a ver com isso? Tipo, é nós. E Uhum. outra coisa, quando se diz, esses ET não vêm resolver as questões da Terra. Primeiro, eles não estão aqui para isso. Eles são apoiadores morais nossos. Né? Segundo, nós somos esses ETs também. Né? Uhum. Nós viemos de fora também trazer essa energia diferente para cá. Então, enquanto a pessoa, o ser, aqui na Terra, não começar a olhar essas sombras, né? Poxa, eu tô acusando, tô jogando tudo nas costas do outro, todos os meus problemas é o outro, né? Sempre acusando o outro. E não assumir essa responsabilidade, ele vai ficar naquele ciclo ali, vicioso, e não vai para lugar nenhum. Não vai Uhum. conseguir, não vai conseguir ouvir os mentores dele, não vai conseguir ficar clara a intuição dele, ele não vai conseguir distinguir o que é intuição e o que é o ego. Ele não vai conseguir. Se ele não começar a fazer esse trabalho interno dele, de se conectar mesmo ali através de meditação, de alguma forma que ele ache bacana,
se conectar com essa energia interna dele, com o Deus que ele acredite, seja o Deus conectado a alguma religião ou não, seja o Buda, seja o Cristo. Eu falo muito de Jesus porque eu tenho uma conexão mais íntima com ele, né? Mas também eu nunca tive a religião, assim, né? Nunca tive. Eu tenho essa conexão com ele porque eu já vi ele. A gente não precisa rotular, né? A gente não precisa dar um precisa. nome. Essa conexão que eu tenho com ele é porque eu já vi ele, quase morri. Mas Eu vi. imagino. Então é uma paixão minha assim por ele, né? Então eu falo muito nele, tudo que eu vou fazer, ele para mim é um grande exemplo de ser assim. Mas independente de religião, se conectar com aquela força dentro de você, para você ir, né, transcendendo essas limitações da Terra, esses padrões da Terra, que é algo meio que foi se acumulando, Rê, ao longo de encarnações, ao longo de vidas aqui na Terra, esse padrão de que o outro é sempre responsável pela sua dor, de que o outro é sempre responsável pelo que você está passando. Né? Quando seja o outro uma pessoa que convive comigo, ou o outro é o governo, ou o outro é a tendência da economia, mas é sempre um fator externo, né? Vou falar uma coisa bem rápida aqui para não gerar polêmica, para não dar problema. Olha lá, não vai dar problema para mim, hein? Tô brincando. Bem rápido. Geralmente, quando é para falar de política, eu não tenho muita permissão ainda para aprofundar muita coisa, porque se eu for falar, vai dar treta. Né, vai dar problema, mas uma coisa bem básica, assim. Tudo que acontece em um país, de certa forma, é responsabilidade energética daquele povo ali. Eu já ouvi você dizendo isso. Concordo 100%. É responsabilidade daquele povo. Não adianta você ficar acusando, seja quem for, seja que partido for. Não estou defendendo partido. Não tem nada aqui. A ver, claro. Não, claro. É uma questão energética. Tá? Por que em vez de você ficar acusando, apontando, julgando quem está lá, seja quem for, se é Bolsonaro, se é Lula, não importa. Voltar um pouco para dentro de você, peraí. Por que está acontecendo tudo isso aqui no país onde eu estou? E o que eu posso fazer para ajudar na solução? E o que eu posso fazer para ajudar na solução sem entrar na energia do ódio? Exato, perfeito. É isso então, mesmo. Quer dizer, né, eu sempre falo isso, quer dizer que eu não posso ir para uma passeata, para uma carreata, colocar lá meu ponto. Claro, mas nunca eu sempre repito, nunca é o porquê você está indo, é como você está indo, qual é o sentimento por detrás. Perfeito. Qual é a energia que você está vibrando? Exato. Qual é a tua motivação por detrás? Porque perfeito. Não adianta você ir lá querer tirar alguém, brigar por um presidente melhor, por um governador melhor, por um prefeito melhor, se você está com a motivação de ódio, porque você vai continuar colocando lá a mesma coisa. E vindo mais ainda para o teu íntimo, bem para o teu íntimo. Não adianta você estar apontando o outro que está lá em cima, roubando, seja lá o que for, se você também não fizer uma reforma íntima em você, particular, você ali reconhecer a tua sombra e parar de querer não pagar uma multa de trânsito quando você realmente passa do limite, não querer furar uma fila de banco, entende? Essas pequenas coisinhas que são pequenas corrupções. Mas é só R$1. Não, mas não é de R$1 a 1 milhão, é o ato. Então essas pequenas coisinhas, se a gente não trabalha em nós, e não é honesto com a gente para trabalhar essa sombra dentro de nós, então não tem como você ajudar de uma forma eficiente. Você nunca vai conseguir vivenciar um ambiente mais sublimado, mais honesto, mais suave, se antes você não começar dentro de você tudo isso. Maravilhoso. A Luísa dizia a mesma coisa, e aí ela dizia assim, né? Tem pessoas que falam para mim, Luísa, estou fazendo as afirmações positivas, e eu estou fazendo as afirmações de prosperidade financeira, de que minha renda está aumentando, mas não está acontecendo nada. Eu faço a afirmação, eu penso sobre isso, mas de fato as coisas não estão acontecendo, né? E aí a primeira coisa quando a gente fala desse tema, né, da energia financeira, ela fala o seguinte: o que você faz o resto do dia, e isso é uma coisa que eu gosto de reforçar muito, amada, e quero ouvir um pouquinho você sobre a história do poder do pensamento, da força do pensamento, né? Porque eu sempre falo que a Luísa nos deixou 2 ensinamentos básicos.
O nosso pensamento tem um poder imenso e através dele a gente consegue cocriar a nossa realidade. Ela ensina muito bem isso. Sim. Mas se você não amar e não respeitar absurdamente quem você é, nada do que você possivelmente cocriar vai trazer a felicidade que você busca. Porque essas coisas não vão encontrar espaço dentro de você, né? Isso. Então, essas coisas, o amar a si, né? E entender a importância do nosso pensamento e como que a gente controla o pensamento, como que o pensamento influencia, precisa andar de mãos dadas. Mas ela dizia assim, não adianta você fazer as suas afirmações e você pensar em abundância, pensar em prosperidade, se você recebe o troco errado da loja e você pensa assim, mas essa rede de supermercado, eles são milionários, que R$20 não vai fazer diferença. Se você rouba, é uma frase clássica dela, se você rouba da vida, a vida rouba de você de volta, porque precisa haver um reequilíbrio. Não é seu por direito divino e não é só o dinheiro. Você rouba o tempo do outro, você rouba... E aí ela vai dando vários exemplos. Agora, amada, antes de eu entrar aqui na primeira pergunta, aliás, eu não sei nem o que eu vou fazer com tanta pergunta aqui. Mas vamos lá. Antes de eu entrar aqui na primeira pergunta, como que você, com todo o conhecimento que você tem, com os acessos que você tem, né? De conhecimento, de fonte de conhecimento, como que você diria pra gente que o nosso pensamento ajuda ou não ajuda a cocriar? Como é que o nosso pensamento influencia ou não a nossa vida no teu ponto de vista? Basicamente, você já falou tudo, né? Tudo. Já é. A gente então já vou pra pergunta aqui. Você já falou tudo. Você já respondeu tudo. Mas é isso, Rê. Um dos problemas, né? Não sei nem se eu posso botar como problema, mas é porque a maioria das pessoas não tem como é que eu posso, essa noção do poder do pensamento delas e do que elas podem criar com esse pensamento, né? Por exemplo, mais ou menos o que você estava falando aí. Eu estou fazendo decreto, eu estou meditando, etc, 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 etc. Mas a energia mesmo dela ali, ou o pensamento dela ali, ainda está sustentando, ainda está focado noutra coisa. E por isso que a coisa não anda. Por isso que a coisa não se desenvolve, né? Porque você tem que estar sempre em presença completa. Você tem que estar... O pensamento, né, falado aí, não pode também ser muito entendido como pensamento... Tô aqui, tô pensando, hoje vou fazer uma live com a Rem. Não é esse tipo de pensamento. É outra coisa, é um campo de energia onde você põe tua atenção, mas também essa atenção não pode ser também entendida como atenção linear. Eu preciso prestar atenção ao atravessar a rua. É outra coisa. É onde você coloca a tua energia. É esse o pensamento falado. É onde você está colocando o teu foco energético. Né? Perfeito. O teu campo energético ali. Então, se você quer abundância e está focando na escassez, vou pegar só essa moedinha aqui que não vai fazer diferença, você porque vai eu tô continuar precisando, porque eu estou precisando, você vai continuar na escassez. É isso, perfeito. Né? É isso. Eu quero um relacionamento saudável, eu quero um relacionamento amoroso, eu quero um relacionamento de alguém que me ama, etc, etc. Mas, no entanto, você não está focando em você esse mesmo amor. Você vai continuar atraindo o relacionamento tóxico. Porque não é você falar, não é a tua palavra, o que você está verbalizando ali. É o que está por detrás. Agora, se o que você está falando tem a motivação energética profunda de presença por detrás, aí você está co-criando conscientemente. Ai, que coisa mais linda ouvir você falar isso! O que acontece com a maioria das pessoas é que elas estão criando sem saber. Inconscientemente. É exatamente o que a gente fala. Eu tô vendo várias alunas minhas aqui no chat, colocando emoji, falando. E eu tô só querendo conversar com vocês telepaticamente, falando, gente, é exatamente o que a Louise Hay nos ensinou. É exatamente isso. Você já tomou uns cafés com ela por aí? Vai, fala a verdade. Meu amor, olha só. Eu trouxe aqui, então, as perguntas. Antes de eu entrar na primeira pergunta, que tem a ver com como eu acho meu propósito, a minha missão, como saber se estou na minha missão. Antes de eu entrar nisso, eu quero trazer uma mensagem porque tocou demais o meu coração e minha intuição gritou
quando eu vi essa mensagem, tá? E Uhum. eu tenho aprendido a não desconfiar mais da minha intuição. Foi um e-mail que chegou para mim de um homem. Uhum. E ele conta aqui algo que eu vou ler uma parte só, tá? Uhum. E ele me pede aqui uma resposta. Eu vou dar a resposta para ele dentro da perspectiva do método da Louise Hay. Eu falei para ele que eu ia dar o meu melhor para responder como eu Uhum. sinto que a Louise responderia, mas eu vou pedir para você complementar com o que Uhum. quer que venha seja autorizado Uhum. para Perfeito. ajudar essa pessoa, tá? Perfeito. Tá. Então ele diz o seguinte, que o motivo dele ter buscado o meu trabalho foi que em 2020 veio um desmoronamento. Descobri que tem uma doença rara autoimune chamada vasculite ANCA associada. Essa doença está com o funcionamento dos rins, da visão e dos pulmões. Ela não tem cura perante a medicina convencional. Então eu faço acompanhamento para lidar com os problemas decorrentes. Aí ele explica que a doença até pode entrar numa remissão temporária, mas ela volta. E aí conta que ele tá já perdeu parcialmente a visão, né, do olho direito, os rins estão funcionando a 20%, já ele vai precisar fazer transplante, etc. Tá? Já tá Uhum. com uma questão de pulmão. E aí, por fim, ele pergunta: o que a Louise Hay teria a me dizer? Então, eu vou responder e aí você complementa. Bom, a Louise, o primeiro livro que ela escreveu se chama Cure o Seu Corpo. E ela ficou Uhum. muito famosa por ela ter se especializado bastante, e até pelo fato dela ter se curado de um câncer sozinha, entre aspas, né, sem a ajuda da medicina tradicional, né, nessa parte da ligação mente-corpo, da conexão mente-corpo. Então ela tem um livro chamado Cure Seu Corpo, que é um grande dicionário, né? Uhum. Essa doença que você está trazendo aqui, ela não tem ali, e não tem todas as doenças, gente, é impossível ali ter todas as doenças. Quando a Uhum. gente está enfrentando uma questão, uma doença que não está ali, o que, que a gente ensina dentro do método? O que, que eu ensino para os alunos que se formam comigo? A gente faz a pergunta para o nosso corpo. Então, nos cursos, né, da Luísa, a gente ensina as pessoas, Nevinha, uma meditação que é linda, 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 que é para a Uhum. gente entrar em contato com aquela parte do nosso corpo, com aquelas partes do nosso corpo que estão, entre aspas, doentes, e a gente fazer a pergunta: qual é a mensagem que você tem para mim? O que isso quer me dizer? Partindo do princípio de que não existe acaso, não existe coincidência, tudo acontece para a nossa evolução espiritual. Uhum. Uhum. Absolutamente tudo. Então, tudo que acontece na nossa vida, seja um desafio pequeno, médio ou grande, o nosso olhar e a nossa pergunta sempre deve ser: o que isso veio me ensinar? Então, eu tenho certeza que ela te diria isso. E ela sempre, sempre, sempre disse o seguinte: em todo estado de doença, existe um estado de não perdão. Então, sempre que você Uhum. tiver com qualquer desconforto, qualquer questão corpórea, qualquer doença, etc., feche os olhos e pergunte para você, porque também ela dizer que todas as respostas para as perguntas que a gente gostaria de fazer já estão dentro de nós. Perfeito. Basta a gente silenciar para acessá-las. A gente não tem Isso. que ir no guru, Exato. na igreja, no lugar. Aham. Não, não é externo, é interno. Mas a gente É precisa interno. silenciar, desacelerar Isso. para a Isso. gente acessar. Então ela Perfeito. pede para que a gente faça esse exercício. Quem eu preciso perdoar? É uma outra Uhum. pessoa? Sou eu mesmo? É o Uhum. auto-perdão? Então, o Uhum. que eu te sugiro fazer, e aí, assim, eu acho que mais do que tudo, inclusive hoje, no dia de hoje, a Hay House soltou um vídeo inédito da Louise. A gente viu, eu quero ver se eu pego, traduzo e divulgo aqui para vocês, com cenas que a gente nunca tinha visto, né? Em que ela diz assim: toda doença física, mental, emocional ou espiritual, ela pode ser curada. Quando a medicina diz incurável, significa só que a ciência tradicional ainda não encontrou uma resposta linear, uma possibilidade de cura pelas ferramentas ali da medicina para isso. Mas não existe o incurável se a Uhum. pessoa estiver disposta a fazer o trabalho. E Uhum. aí, eu disposta a fazer o trabalho, eu tento, Nevinha, desconstruir muito essa questão de que o método da Louise Hay é afirmação positiva, como se a afirmação positiva fosse pensamento mágico. Basta fazer uma afirmação: meu corpo está curado, que plim, plim, plim. Não é isso. Uhum. Quando a Louise se curou do câncer, gente, ela não ficou sentada 6 meses fazendo afirmação positiva. Claro que ela fez muita afirmação, tem uma meditação inteira dela
que vem desse momento em que ela se cura do câncer. Ela escreveu nessa época, nesses 6 meses que ela se afastou, né? De todas as visualizações e afirmações que ela fazia. Mas, gente, isso foi uma das coisas que ela fez. Ela fez um trabalho imenso em lidar com as emoções, né? Que ela tinha reprimido a vida inteira, um trabalho imenso de descarrego de raiva pelo padrasto, né? Ela sofreu abuso sexual por parte do padrasto durante muitos anos, né, Vinha? E ela desenvolveu um câncer vaginal, e ela ensinava, né, que o padrão que cria um câncer é um padrão de ressentimento. Aonde que ela colocou o ressentimento dela, né? E aí ela se abriu para trabalhar o perdão. Né? Então, assim, resgate da criança interior. Foi aí que ela entendeu que ela nunca tinha olhado para essa menininha. Apesar dela ensinar as pessoas, ela não tinha parado para vivenciar. Então, vocês entendem que é um conjunto de coisas e não é só sentar e fazer afirmação positiva, né? Então, se a pessoa está disposta a fazer esse trabalho, qualquer coisa pode ser curada. Então, dando o meu melhor para você que me escreveu esse e-mail, isso é o que eu sinto no meu coração, com o meu maior comprometimento à verdade, como a Nevinha fez aqui no começo, que a Luísa te responderia. Agora, Nevinha, quero o seu complemento se você puder. Tá. Os mentores, eles me falaram, assim, um dos motivos, né, de toda essa situação dele, mas é muito particular, então você me manda um e-mail, ou a gente fala por WhatsApp, eu mando para você mandar para ele. Ai, Tá? por favor, eu respondo para ele por e-mail. Tá um pouco, tem a ver com auto-perdão, tá? Mas para não invadir a privacidade dele demais, está relacionado a uma vida passada dele como cientista. Então aí eu concluo em off, tá bom? Uau, maravilhoso. Olha que presente que você ganhou, tá vendo? Que bom que você me escreveu esse e-mail. Nevinha, a próxima pergunta veio muito, foi o que mais veio, por isso que eu deixei aqui em primeiro lugar, tá? Como eu sei se eu tô na minha missão, como encontrar meu propósito e tudo mais. E aí, assim, no meu caso em específico, eu recebi um chamado atrás do outro, inclusive veio por você também, de que eu precisava fazer da minha missão, né, que o meu trabalho estava envolvido com isso. Então, eu tinha que deixar o que eu escolhi fazer naquele momento profissionalmente para dedicar uma grande parte do meu tempo de vida para fazer o que eu faço. Então, portanto, aquilo estava diretamente ligado ao meu trabalho. Agora, talvez nem sempre eu tenha que mudar de trabalho, mudar de carreira, mudar de emprego. Eu acho que muitas pessoas sim, mas não é 100% para todo mundo, né? Então, eu queria ouvir de você. Eu respondo muito essa pergunta, mas aqui a gente tá aqui hoje para ouvir você. Ai, fofa. O que você diria, então, para as pessoas, as várias que me mandaram mensagem perguntando como eu sei se eu estou vivendo meu propósito, como eu encontro meu propósito e a minha missão? Tá. Primeiro ponto, a gente volta um pouquinho atrás, para aquela questão do se você não está procurando se alinhar com esse amor, humildade, tolerância, procurar esses processos internos, de curas internas que você acabou de falar, de encarar as suas sombras, encarar as suas dores, encarar tudo isso, se você não fizer, né, essa lapidação pessoal com você, você vai continuar naquele burburinho todo de energia, de pensamentos e de emoções deturpadas, aquela maior confusão. E não tem como você ouvir / enxergar com clareza o teu plano. O que você veio fazer aqui, além do que eu já falei no começo, né? Claro. Tipo, o teu propósito ali. Não tem como você enxergar com clareza. Você vai sempre pular de um ponto para outro e procurando porque você não está fazendo esse trabalho interno, sabe? De meditação, de silenciar, de encarar suas próprias sombras. Enfim, esse processo de mergulho dentro de você. Não tem como. Não existe um botãozinho, pam, apertei aqui, pronto, agora eu já sei, né? Quando eu vou atender alguém, quando alguém me traz essa pergunta, que eu recebo muitas vezes essa pergunta quando eu estou atendendo, o que acontece ali é que o meu trabalho, a minha presença, a minha missão, né, pessoal ali, me impossibilita, é como se eu fosse cavucando ali dentro de você, que você não conseguiu ver ainda, mas o meu trabalho é mais ou menos esse, eu vou cavucando ali para tentar tirar, olha, é isso daqui, ó, você não enxergou ainda, mas é isso. Né? Mas é um trabalho, eu estou aqui para te ajudar nisso, mas você também pode fazer isso. Esse cavucar ali dentro de você mesmo e trazer para fora
esse teu propósito, né? Essa tua missão de vida, vamos dizer assim. Recebo também muitas questões acerca disso que você falou, Rê. Você está num trabalho, de repente você não sabe, vai mudar para outro. Neva, eu estou aqui trabalhando num banco, por exemplo, mas eu estou sentindo um chamado para ir trabalhar com a espiritualidade. Eu estou sentindo um chamado para trabalhar com o método da Louise, por exemplo. Mas eu estou num banco, eu estou numa multinacional. Eu não sei o que vou fazer. Eu deixo, não deixo, eu vou, não vou. Tipo, eu vou saltar esse emprego aqui, mas o outro, será se o outro vai me dar sustento? Então, todo esse emaranhado de pensamento, de dúvida, de incerteza, de medo, vai dificultar você ter a clareza sutil se é realmente aquilo dali que você precisa fazer ou precisa ir. Mas antes, se você está com essa dúvida, se alguém que está ouvindo aqui está com essa dúvida, Neva, eu estou nesse trabalho A, eu quero trabalhar com espiritualidade, que é a maioria esmagadora de perguntas que eu recebo. Neva, eu trabalho numa multinacional, por exemplo, e eu quero trabalhar agora com Reiki. O que eu faço? A primeira coisa é, começa a agradecer todos esses anos de trabalho que você teve naquele outro local. É a mesma coisa que a Louise fala. É a mesma coisa que ela fala. Desculpa te interromper. Mas, você quer mudar de emprego? Você quer um emprego maravilhoso? Primeiro passo fundamental. Sem isso, você não vai para lugar nenhum. Agradece, abençoa. Agradece, abençoa. Agradece, abençoa o que você tem. Senão você não... Como é que você vai... eu queria tanto um emprego melhor, com um chefe melhor, que eu pudesse receber melhor. Aí dali você olha para o outro lado, eu odeio esse chefe, ele não vale nada. Eu recebo uma miséria. Aí chega à noite, você vai meditar e acha que a sua meditação vai resolver. Não vai, isso, filho. Exatamente. Não vai. Não vai. Primeiro, você precisa perdoar. Aquele seu chefe foi difícil com você? Foi complicado? Salve Deus, tem um motivo ali, abençoa, procura perdoar ele, procura fazer esse processo. Se você quer uma coisa nova, se você quer vivenciar abundância, algo novo, se você quer experimentar uma vida, aí a gente volta para a cocriação. Você quer cocriar algo maravilhoso, então abençoa aquilo que aparentemente para você não é maravilhoso, mas que é uma oportunidade grandiosa de aprendizado para você. Então não tem como você alcançar um nível de consciência, um nível de lucidez que te dê clareza e certeza sobre qual caminho você tem que seguir e se ou está no caminho certo, se você não trabalha essa questão também da gratidão, agradecer onde você está no momento. Eu estou quase mudando para outro emprego. Mas eu odeio, tomara que eu mude logo. Ou não vai mudar logo não, filha. Já atrasou todo o processo. Já atrasou tudo. Que a gente ensina. Não vai mudar. Você está atrasando o processo. Realmente, às vezes, você está prestes a receber uma ligação do emprego dos seus sonhos. Agora eu vou sair e vou deixar esse inferno. Atraso de novo. Isso, é exatamente você está o que a gente fala. Meu Deus, eu não sei o que eu estou fazendo. Estou fazendo tudo certo. Você está cocriando inconscientemente ali e não sabe. Então, tudo que você fala, todos os teus movimentos, se você abençoa, se você maldiz, ali na esquina te pega. É isso, exatamente. Não eu tô vendo só mais as meninas comentando aqui, ó. Não, certeza que ela é amiga da Louise Hay. Será que não é a Louise Hay que tá falando? É a mesma coisa que a gente ensina. Faz todo e eles nem sabem, mesmo. né, ainda de hoje, né, eu acho. Nem sabe o que aconteceu. Não contei pra ninguém. E agora? O que agora eu faço? Conta, agora Ai, conta. meu Deus do céu. Vou contar só o fato, mas o conteúdo... talvez um outro momento. Mas, gente, simplesmente essa neblina... Não, e você não sabe que a hora que você me ligou, você não sabe. Eu tinha que escrever Gente, eu tô tomando água aqui, tá? Vocês vão ouvir barulho de beber água aí. Fica à vontade. Hoje eu precisava sentar e escrever um texto. Quer dizer, eu precisava sentar e escrever um texto, aí eu falei assim pro meu marido, eu vou fazer isso no domingo, porque eu não tô na correria da semana, eu preciso me concentrar nesse texto, eu preciso escrever esse texto com a alma. Então sai um pouquinho com a Sofia é minha menininha de 2 anos. Sai um pouquinho com a Sofia aqui no condomínio, vai brincar com ela pra eu ficar sozinha. Ele saiu com ela, Nevinha, eu tava sozinha 5 minutos, fazendo uma respiração para começar a escrever um texto, tá? O texto é sobre o que eu aprendi sobre felicidade com a Louise Hay. Me pediram para escrever esse texto, tá? Aí você me chamou e falou, Rê, você tá aí? Você tem 10 minutos? Eu tinha acabado de ficar totalmente sozinha. E aí, gente, só pra vocês saberem, ela falou o seguinte, a Nevinha, Rê, eu tô saindo do bem às pressas,
eu tenho aqui uma presença espiritual, tem uma mensagem que precisa chegar para você, tem alguém querendo falar com você. E aí ela me ligou para mim, meu celular, e eu aqui sentada aqui onde eu tô, conversando com vocês, atendi. E era uma mensagem da Luíse para mim. E até agora eu estou sedimentando no meu coração tudo que eu ouvi, tudo que eu recebi. Então, sim, gente, eles tomam café juntos, elas tomam café juntas, conversam, ó. Eu acho que é várias vidas, sabe? Acho que a gente vem junto aí, né? Tudo nós aqui, vem tudo junto aí, tudo amigo. Amada, olha só. Essa pergunta, ela é bastante recorrente para mim também, mas eu tô doida. Eu acho que eu nunca ouvi você responder tão diretamente. Então, eu tô feliz em te fazer ela. Também veio de monte que é assim, ó. Como identificar se o querer vem da alma ou do ego? E como diferenciar, porque é a mesma coisa, né? Intuição da ilusão do ego. Vamos lá, queremos te ouvir. Como que a gente percebe a diferença? O que eu acabei de falar ainda há pouco? Lá, a gente volta de novo para aquela tríade. Amor, humildade e tolerância. Você não consegue identificar, você não consegue ter clareza se você não estiver caminhando nessa linha energética, né? Se você não estiver em processos meditativos, se você não estiver fazendo esse autotrabalho. Então é muito difícil realmente você fazer essa diferenciação se você estiver naquela correria do dia a dia e não tiver no que a gente chama de prática espiritual. Meditação, seus momentos sozinhos, momento em meio à natureza, sozinho no seu cantinho, no seu quarto, olhinho fechado, respirando. O que a Luíse também ensina, não tem como você fazer essa diferenciação. Meu Deus, é meu ego? Né? É minha mente? É a intuição? É minha alma? O que é? O que está acontecendo? Não tem como você saber disso. Mas eu separei uma mensagem aqui incrível do mestre Kutumi, da Fraternidade Branca, que é bem rapidinho, é 4 minutos. Essa mensagem foi narrada por uma amiga, tem uma voz incrível ela. Eu vou colocar para tocar rapidinho, vou pedir para todo mundo prestar bem atenção no que ele está falando. Ele Ai, que responde legal! também, ele responde, digamos assim, um pouco disso que a gente está falando e um pouquinho mais. Então, vou colocar no volume bem Ótimo! alto, eu acho que todo mundo Tá, vai conseguir ouvir, tá? legal. Vamos lá, vamos ver. Vou aumentar ao máximo aqui o volume para vocês conseguirem ouvir. Nem sempre o discípulo consegue captar ou receber uma resposta clara às suas perguntas e aos seus problemas. Vocês estão ouvindo? Só para confirmar. Todo mundo está ouvindo direitinho? Sim, tá dando pra ouvir. Tá, né? Eu vou voltar de Tá, novo do começo. Só queria tá. confirmar. Uhum. Nem sempre o discípulo consegue captar ou receber uma resposta clara às suas perguntas e aos seus problemas. Na maioria das vezes, é a própria emoção que entrava o caminho à orientação, privando de uma contemplação. Ah, eu acho que tá ruim pra ouvir. Eu acho que eu Tá sei muito acho que eu longe. sei o que é o foninho de ouvido. Eu vou tirar o foninho de ouvido, Ah, tá? talvez, tá bom. E vai ficar bem claro. Peraí. Tá, legal. Oi. Estamos ouvindo. Me ouvi? Acho que será que deu uma travadinha? Que ficou um tempo em silêncio. Oi. Estamos ouvindo, oi. Tá ouvindo, né? Pronto. Oi, Vou sim. colocar de novo, tá? Tá, Vou colocar de novo. tá bom. Se não tiver bom, me interrompe, tá, Lê? Tá, Rê? Tá bom. O discípulo consegue captar ou receber, sempre o discípulo consegue captar ou receber uma resposta clara às suas perguntas e aos seus problemas. Na maioria das vezes, é a própria emoção que entrava o caminho à orientação, privando-o de uma contemplação objetiva. É preciso muita persistência e controle de emoção para colocar de lado o raciocínio e o sentimento, que muitas
às vezes se expressam por meio do amor próprio ofendido, se realmente quereis perceber a silenciosa voz interna. Esse exercício é indispensável para adquirirdes um grande desenvolvimento da intuição, que venha a ser o primeiro passo que vos leva à iluminação cósmica. Entretanto, os corpos inferiores exigem a predominância e trabalham para que as falsas indicações sejam reconhecidas como sendo a voz interna. Esses invólucros inferiores desfazem a autêntica indicação, substituindo-a pelo colorido de seus sentimentos. É assim que surgem as decisões erradas, e o discípulo incauto somente percebe que agiu mal ao observar o resultado obtido. Amados amigos, deveis ter muito cuidado. Primeiro, mantende vosso mundo mental e sentimental completamente tranquilos, antes de formulardes com clareza as vossas perguntas. Depois, sem qualquer excitação, ide ao encontro das reflexões, mas não permitais qualquer engano ou mistificação de vossos corpos inferiores, que insistem em fazer valer os seus desejos. Todo hábito enraizado deve, impreterivelmente, ser posto de lado, visto que um descuido mantém a supremacia dos corpos inferiores, comprometendo a vossa decisão. Enquanto não captardes com clareza as determinações de vossa consciência interna, apontando-vos a verdade, podereis estar certos de que as falsas sugestões vos darão muito o que fazer. Mas na medida que conseguirdes pureza de propósito, de modo que a vossa luz interna não possa ser tocada pelas coisas externas que se apresentam através de vossos corpos inferiores, então aos poucos essas falsas sugestões se afastarão. Somente então a vossa vida poderá transformar-se em um límpido espelho dos vossos tesouros internos. E assim a meta é alcançada. Porém, tudo que for humano deve ser abandonado. E isso é muito difícil nos dias atuais, onde predominam o egoísmo e a ganância humana, dos quais vós, discípulos, ainda não vos libertastes totalmente. Observai vossas reações do dia a dia. Podeis conter-vos quando sois agredidos? Quando, por assim dizer, vossa vaidade é ofendida? Conservai a serenidade, a paz e a tranquilidade quando as opiniões se chocam. Esses são os exercícios de reflexão que vos darão uma ideia do grau de imperfeição de vosso ser externo, para que o amor e a luz possam sobressair-se, acalmando as ondas agitadas do pensamento. Analisai-vos profundamente e jamais acuseis quem quer que seja, principalmente quando se trata de esperar pelo êxito de vossos próprios esforços, aplicados na procura de uma decisão acertada. Eu sou vosso amoroso amigo e instrutor, Kuthumi. Nossa, mas eu quase levitei. Acho que deve estar vendo lá. Tá me ouvindo, Rê? Agora sim, tô te ouvindo. Tava falando que eu quase levitei aqui Tava com essa colocando fone. mensagem. Eu vou deixar ela, Rê, quando for publicar no YouTube, no blog, vou colocar o link dessa mensagem embaixo pro pessoal. Eu vou mandar para ti também, tá? Tá, por favor. Eu Quando eu vou vi essa compartilhar aqui pergunta, com eu todo achei mundo incrível. também. Achei incrível. Falei, É, essa não. mensagem do Kuthumi, ela vai responder isso É claramente, assim. Não tem exatamente como, isso. Rê. Não tem como a gente fazer essa diferenciação se não houver esse trabalho interno, né? A gente vai continuar Uhum. com esse ruído, né? E não Sim, dá, não dá. sim. Não tem também um botão onde você aperta, agora eu consigo entender o que é. Não tem. É um trabalho realmente interno, muito pessoal nosso. Que Uhum. eu, nessa minha caminhada, foi chão até conseguir entender e identificar. Hoje eu consigo identificar com clareza assim, o que é
o que que não é, o que é uma presença externa, negativa, se bem que quando eu bato o olho eu já vejo o espírito ali, né? Mas se não tiver esse trabalho interno, esse trabalho de lapidação interna, sustentado no amor, humildade e tolerância, qualquer espírito negativo também, que esteja numa vibração negativa, ele vai tentar te enganar também se passando por um ser de luz. Então, é algo realmente que você precisa estar fazendo esse trabalho sempre interno, de conexão, de amor, para que você não seja fantoche dos teus pensamentos negativos, do teu ego, das ilusões desse mundo, das forças negativas, dos espíritos, seja lá o que você entenda como negativo. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Eu até me perdi agora na próxima pergunta. Tô brincando, eu já tô com elas todas na minha frente. Mas é que, nossa, essa mensagem me fez quase levitar, juro pra você. Amada, você sabe que tem uma que veio bastante na caixinha, mas eu acabei não apontando no stories que eu ia colocar aqui. Mas aqui, enquanto você estava falando, agora me veio, e ela tá aqui na minha lista, que é a seguinte: se você acredita em inveja, e se a inveja é uma força que pode realmente nos afetar e etc. Se você está fazendo esse trabalho interno de amor, humildade e tolerância, não tem como te afetar, tá? Você cria um campo de proteção. Essa energia existe? Infelizmente existe. Foi essa mesma energia, foi tudo esse movimento ali, né, que, vamos dizer assim, que levou Jesus para a cruz, né? Por conta da inveja. Ah, mas, peraí. Então, se Jesus era o ser iluminado como ele era, por que ele, então, padeceu por conta disso? Fazia parte do plano dele ali também, tá? Mas ele já sabia que ia passar por isso. Ele já sabia que ia passar por isso, estava tudo dentro, tinha que acontecer daquela forma, né? Mas a energia em si, inveja, né? Aquilo não o afetou internamente. O que acaba afetando muitas pessoas, porque elas não fazem tudo. A maioria dessas perguntas, você vai ver, a gente vai vir para essa tríade de coisa, amor, humildade e tolerância. Vai parecer que são respostas programadas, mas é que não tem outra coisa. É isso. É isso que eu aprendi dos mentores, essa caminhada toda. Filha, ó, o que teve de situação já que eu já passei, de pessoas me atacando, etc. Sempre tem um ou outro, mas graças a Deus é o mínimo, né? Alguém que tem um pouco de inveja, que tem raiva e que vai tentar descontar suas frustrações no outro, etc, etc, etc. E quantas vezes em situações assim, os mentores chegavam para mim: filha, ó, só abençoa e foca aqui no teu trabalho. Porque também se você foca na pessoa, na situação, aquilo também vai te jogando para baixo. Então, mas com quem que ela falou? O que que ela falou? Deixa eu ver se ela falou de novo. Aí você caiu. Você foi fisgado, né? A pessoa é aquela coisa, é jogada a isca ali para ver se você pega. Pegou, aí pronto. Aí vai ser outro trabalho para você se desconectar disso. Por que ela falou isso? Por que ele falou aquilo? Eu quero saber. Aí você vai aprofundando. É tanto que se vem alguém trazer alguma coisa nesse sentido para mim, eu falo: não quero saber. Tá, perfeito. Não quero saber. Mas tá falando de você. Tá bom, mas não me importo. Não me importo. Já chamo Jesus logo. Jesus, chega aqui. E é isso. Deixa embora. Maravilhoso. Não aí, gente, a dica. A melhor resposta do mundo para a pergunta: como lidar com a inveja aí. Não quero. Chama Jesus. Que linda. Amada, eu não sei nem o que te falar, porque a gente já passou 1 hora, só que a minha sensação é que passaram 10 minutos. Eu tenho minha também. Um monte de assunto. Também. A gente consegue ficar mais 10 minutos? Tudo bem por você? Vamos falando. Até a gente cair aqui. Vamos falando. Tá bom, perfeito. Amada, tem uma pergunta aqui. Veio uma só essa, mas eu achei tão interessante que eu trouxe, que é: o que é a pineal? Qual que é a importância dessa glândula, hein? É místico essa história ou tem uma importância real aí? A pineal, a gente sabe, né? Que é uma glândula, né? Que tá aqui em cima. Ela é também chamada de coronário, né? Também chamada de epifise cerebral, e é um portal, né? É o nosso centro ali de conexão com o plano espiritual. E se você não cuida bem da sua alimentação, se você não cuida bem do teu corpo como um todo, como é físico, né? Uma glândula física ali,
Se você não cuida bem do teu corpo, ela vai criando camadas em volta dela e é como se essas camadas fossem dificultando a gente receber os sinais que vêm realmente do plano espiritual. Olha É, só. é a porta da alma, né? Também conhecida, a nossa pineal também é conhecida como a porta da alma, ou portal de conexão entre as multidimensões, né? Eu recebo as conexões também, muitas vezes através daí, né? Uhum. E se você cuida do teu corpo, da tua alimentação, se você pratica yoga, ótimo, porque o yoga também, o pilates, isso ajuda também a ir desbloqueando essa sua pineal, a ir lapidando, a ir purificando cada vez mais e facilitando o teu processo de conexão com o plano espiritual. Então, a gente pode considerar a pineal como o centro de conexão com a espiritualidade, vamos dizer assim, Tá, né? tá. É um grande centro. E você Pode falar. poderia nos dar alguns exemplos de alguns alimentos ou substâncias que são os mais prejudiciais? Por exemplo, álcool, tem alguma relação? Açúcar? Eu não sei se vocês ouviram minha última palestra sobre o álcool. Ah, Eu eu vou vi que você deixar, publicou, mas eu não. aham, Ah, eu tô louca pra ouvir. Tá. eu vou deixar na descrição ali. Então, recomendo que todo mundo ouça ela, porque eu aprofundei bem naquela palestra ali, e pode também servir como resposta para essa questão aqui da pineal, tá? Uma alimentação, né? O açúcar, sempre que a gente puder reduzir o consumo do açúcar, melhor, tá? Eu espero que alguns dentistas que estiverem ouvindo não se ofendam, tá? Mas é a informação que eu tenho, tá? Que o flúor também prejudica a nossa pineal, Eu também tá? tenho essa informação. Tá? O flúor prejudica a nossa pineal, o consumo do álcool, o consumo de tóxico, né? Os metais De droga, pesados metais todos, né? pesados, Uhum, tudo uhum. isso. A gente sabe, a gente sabe o que é melhor para nós. O nosso corpo está sempre ali dizendo o que é melhor para nós. Né? O que acontece é que às vezes a gente está naquele emaranhado ali de pensamentos, de emoções, etc. E a gente vai botando para dentro de tudo, né? O fast food, né? Infelizmente também é bem prejudicial, aqueles hambúrgueres, Coca-Cola, pelo amor de Deus, se puderem não tomem, tá? Refrigerante, tudo isso vai calcificando a nossa pineal, vai deixando ela com as camadas mais endurecidas e dificulta essa nossa conexão realmente com outro plano, tá? Então, Uhum. quanto melhor a sua alimentação, mais saudável, se jogar no Google, alimentos saudáveis coloridos, pratos coloridos, tem cada coisa linda que você olha e você não quer nem comer, de tão lindo que é, sabe? Os legumes coloridos, Sim. bastante verdura, sabe? Procurar se alimentar disso, né? E o exercício físico, seja correr, você gosta de correr, corre, gosta de fazer musculação, faz, yoga, pilates, o que você gostar de fazer, porque esses movimentos físicos também, eles são considerados danças espirituais, Ai, movimentos que lindo! espirituais. Isso o pai acabou de me falar aqui, o mentor acabou de falar aqui. São danças espirituais que você movimenta. Se você também tiver um dia, não sei, em casa, sozinha, ou na rua, ou onde você quiser, começar a fazer uns movimentos como se fosse balé, como se você estivesse dançando balé também, movimentando com seus olhos fechados ou com seus olhos abertos, crie uma coreografia. Isso também vai trazendo energia para ampliar o sinal, vamos dizer assim, a potência de captação de energia da tua pineal. Tá? Tá, que Então lindo. é muito importante essa soma da tua alimentação, do teu exercício físico, né, desse autocuidado, né? E se você também faz esse autocuidado, que a gente está falando desde o começo, as emoções, meditação, cuidar, encarar as nossas sombras com muito amor, perdão, gratidão, e aí você vai virar uma antenona de captação de força e aí ninguém te segura Uhum. mais. Que linda! Agora eu vi uma outra pessoa comentar aqui, né? Que o chat tá pulando bem rapidinho, né? Mas eu vi uma outra Uhum, pessoa comentar assim: ah, eu sou viciada em chocolate, ah, eu sou uhum. viciada em pão. E assim, essas coisas viciam mesmo, né? É porque tem substância para viciar mesmo, né? Não tem jeito. Tá. E que dica que você daria para quem hoje se percebe viciado nessas coisas? Já Tá, aconteceu com você aqui nessa experiência terrena? tá. Eu sou louca no doce de leite.
tava esperando que você fosse Meu falar isso. Deus. Você falou Eu assim, tô, tá. Eu pensei que você ia falar assim, tá, vamos meditar agora. Sabia que você fala isso. E aí, o que você faz e quando eu, bate aquela fissura pelo doce de e eu leite? tô, eu tô na dieta aqui, resistindo a um pote de doce de leite que tem aqui comigo. Ai, meu pai. Então, Rê, eu tenho uma meditação que eu gravei já tem um tempo, a cura de todos os vícios. Eu vou Ah, olha deixar o que link aqui, eu vou deixar o legal. link aqui na descrição também. É uma meditação Tá. especial que tem Camilinha. Se você tiver aí, lembra de anotar aí pra gente pôr na descrição, tá? Camilinha que faz os vídeos pra mim. Camilinha linda, lembra, Camilinha? É, e essa meditação, ela traz uns códigos especiais que é para te ajudar realmente a ir se desconectando desses vícios, seja o que for, sabe? Vício de comida, vício mental, vício, o que for, Uhum. o que você possa Uhum. imaginar de vício aí, ela traz uns códigos sagrados especiais que os mentores começaram a me trazer e a gente foi codificando tudo nessa meditação. Tanto que você pode ouvir ela consciente, ou seja, acordado, você pode pôr para tocar ali e ouvir. É recomendado você não ouvi-la quando estiver dirigindo, você ali no seu cantinho, quietinho em casa, põe para ouvir. E se você dormir, porque ela vai trazer, ela vai puxar você também para o repouso, ela vai continuar atuando, os códigos vão continuar atuando ali no inconsciente. Então, Ah, que legal é uma saber. meditação muito poderosa para auxiliar Uhum. essas questões do vício. E antes de começar a falar sobre essa meditação, os mentores também pediram para falar da importância do contato com a natureza, tá? Do contato com a natureza, banho de rio, banho de mar, Pisar na banho de cachorro, grama, pisar né? na grama, Uhum. enfim, como você puder abraçar uma árvore, sabe? Sentir a terra ali entre teus dedos, deixar a terra escorrer entre os seus dedos, um contato com a natureza o máximo que você puder, caminhar num parque, numa floresta, sabe? Esse contato com a natureza, e se você vai lá com essa intenção, pedir ajuda para a Mãe Terra, para a Mãe Gaia, para te ajudar a liberar essas toxinas, né? Para te ajudar a liberar esses processos ali teu de, de vício, etc, etc, Uhum. etc, ela vai Uhum. começar a projetar em você umas forças e vai te ajudar muito nisso, né? Você vai Uhum. sentir a liberação não é de um dia para a noite também, né? Existe aquilo que a gente estava falando no começo da Louise Hay, é um processo, são Sim, processos, tem que sim. ter uma dedicação sua, tem que ter uma entrega sua, né? Algumas pessoas também me falam, Nevinha, eu estou tentando resolver uma situação aqui. O que você me indica? Aí eu falo, olha, vai trabalhar fazendo isso, isso e isso, vai meditar nisso, nisso, nisso. Aí passa 2 dias, a pessoa volta, mas não resolveu ainda. Ô, minha filha, você passa o ano todo numa determinada frequência, não é em 2 dias que você vai resolver tudo, não é assim. Perfeito, Né? E tem maravilhoso. a metáfora do ventilador, né? O ventilador de teto está girando, quando você aperta para desligar, ele não para de uma vez, ele vai parando aos pouquinhos Uhum, até parar. uhum, Então, uhum. tem esse processo, mais uma vez, de entrega sua e de dedicação sua, né? Disciplina própria. Perfeito. A Luísa usava a metáfora do jardim. Então, você planta a sementinha, você quer plantar o seu tomateiro, você planta a sementinha não vira um tomate instantaneamente. Ela primeiro vai Uhum. criar raiz, aí primeiro vai vir uma mudinha. Aí tem gente que Aham. pisa em cima da mudinha e fala, tá Aham. vendo? Não funciona, isso não é um tomate. Ao invés de olhar e É. falar, uau, tá crescendo, tá dando certo, agora que eu vou regar mais. E a planta vai se desenvolvendo, porque a natureza é um processo, né? Aham. Tudo na vida é um Sim. processo. Sim, tem que ter Maravilhoso. paciência, né? E dedicação, né? Colocar a sua alma ali em tudo que você for fazer e agradeça, meu filho, minha filha, agradeça. Agradeça. Mas como é que eu vou agradecer uma situação ruim, uma coisa ruim? Agradeça, abençoe, mas não fica se conectando com a negatividade, porque senão fica difícil realmente você sair de um determinado padrão, né? Sair Aí de uma você já está determinada respondendo a energia. próxima pergunta. Eu tenho uma próxima e depois eu tenho leitura akáshica, tá? Uhum, A tá. próxima é assim, ó. Como que eu vou conseguir confiar no processo? Eu acho que ela quis dizer assim, no fluxo, na vida, né? Uhum, Com uhum, tudo que vem acontecendo mundialmente agora, com Covid, etc. uhum, tá. Se você vem de novo para dentro de você nessa meditação, eu estou falando agora por mim, né? Nesse processo de conexão com a meditação, com a entrega, você vai começando, Rê,
a entrar num processo de conexão com a fonte tão grande que vai te trazendo tanta confiança e tanta segurança que tá tudo sob controle, por mais que os olhos humanos achem que não, por mais que os olhos humanos, meu Deus, isso aqui tá um caos, esse planeta vai se auto-explodir. Não vai, tá tudo dentro de uma grande coordenação espiritual e que você não vai conseguir também entrar nessa energia de tranquilidade, apesar de estar vendo tudo que está vendo, sem esse processo de mergulho dentro de você. Tá? Não tô falando isso, a Neva tá mandando a gente negligenciar. Não, não é. É esse processo de mergulho dentro de você, de conexão com você, que você vai começar a ver com mais clareza, né, tudo que está acontecendo. Você vai entender além dos teus olhos humanos. Meu Deus, o Covid, etc, etc, etc. Você estando nessa conexão, você estando nessa conexão com você mesmo, com a fonte, através das suas meditações, do que você fizer para se conectar, você vai tendo uma visão mais alargada do quadro. E não tem como você ficar nesse padrão de insegurança em relação ao que o futuro reserva, se você está conectado com um grupo de consciências superiores que está vendo o quadro de cima. E eu garanto para vocês, garanto em verdade, nada mais que a verdade, por força do meu juramento. Tudo vai se resolver tranquilamente, tá? Você está falando com relação ao Covid? Tudo vai ficar tranquilo quanto a isso. Então, todo mundo fiquem tranquilo quanto a isso. Fiquem tranquilos. Eu quero ir no evento! Eu quero ir no evento anual! Pelo amor de Deus, eu quero ir no evento anual! Gente, deixa eu contar para vocês. A Nevinha me convidou para fazer uma palestra sobre criança interior. Pode falar o tema? Já falei. Pode. Já falei, criança interior. Falei e depois perguntei se podia. Meu pai do céu. E eu não vejo... Primeiro que o encontro é maravilhoso, porque eu já fui como participante. É um negócio que você... Não dá para explicar, gente. É só estando lá. Só que a data tá suspensa, né? Por motivos óbvios e tudo mais. Então, quero ir para esse encontro logo, Nevinha. Ai, não quero vejo a hora. Logo. Vou levar a Sofia, tá? Pro encontro. Minha filhinha. Agora ela foi dentro da barriga, agora ela vai fora da barriga. Com uma vida linda. Chega lá, me procura, a gente arruma um cantinho para vocês ficarem lá no camarim. A gente dá um jeito. Eva, vou amar de paixão. Amada, agora olha só, veio muita pergunta de leitura akáshica, eu nem fiquei lá respondendo todas, muita. E aí eu fiz outro dia uma live, você até chegou a ver, né, depois a gravação, um pedacinho que você me contou, porque as pessoas estavam me perguntando como foi a minha experiência e tal, porque eu falo para todo mundo que foi um grande divisor de águas, e algumas pessoas perguntam por que foi um grande divisor de águas. Então eu fiz a live, expliquei, só que assim... Aí eu tive que explicar o que é a leitura akáshica. Aí eu fiz a metáfora do passaporte, mas assim, é uma forma muito leiga, sabe? De explicar o que é a leitura akáshica. O que eu falei pro pessoal? Que eu sinto que é como se a gente tivesse um passaporte das nossas várias vidas. Mas não foi leigo, não. Você explicou perfeitamente. Foi? Faz sentido, então? Como se a gente esses carimbos que a gente recebe, né, no nosso passaporte. Perfeito. São esses registros e algumas pessoas conseguem acessar, né, esses registros e tal. E só falando rapidinho, por que foi um divisor de águas para mim? Porque, por um simples motivo. Quando lá nos meus 13 anos de idade, quando minha mãe ficou doente, etc e tal, né? Que eu encontrei o livro da Louise, eu tive aquela sensação de eu ler o livro e, por um lado, eu estava recebendo informações novas. Com 13 anos de idade, o nosso pensamento cria realidade. Né? Nunca tinha ouvido aquilo. Mas, por outro, eu tinha uma sensação tão gritante de assim, eu já sabia disso, eu já conhecia isso, eu só estou sendo relembrada, né? Que aquilo me marcou para sempre, para todo sempre, né? E na leitura akáshica eu tive isso de novo. Eu acho que eu nunca tinha tido de novo. Claro, às vezes a gente lê um livro, a gente vê um filme, a gente fala, nossa, senti que era pra mim e tal. Mas daquele jeito, gritando, né? Uma parte de mim falando, meu Deus, eu já sabia. Mas como eu já sabia? Isso me veio na leitura akáshica. Então eu sinto que foi de novo aquele momento que marcou a minha vida mesmo, assim. Agora, por favor, explica aí do seu jeito melhor do que o da Rê, vai, que é a leitura akáshica. E teve uma pessoa que perguntou assim, até anotei aqui. Você consegue prever alguma coisa do meu futuro se eu fizer a leitura com você? Então, explique, você que é especialista. Eu não diria bem assim, prever o futuro, né? Tanto que lá no texto de apresentação da leitura, até coloco lá também que eu não vou estar fazendo o processo de adivinhar, de prever o seu futuro, etc, etc, etc. A gente trabalha em cima de quê? Em cima de potenciais
a partir de como você está a tua vibração hoje, né? Então, eu avalio a tua energia, eu olho a tua energia de como é que tá hoje, então eu digo, olha, se você continua nesse padrão, talvez você chegue aqui. Mas não tem como a gente dar certeza que você vai chegar ali, porque a gente está mudando de vibração constantemente, né? O ser humano aqui na Terra, ele está constantemente num sobe e desce de vibração. E a gente trabalha em cima desses potenciais energéticos. Então, a leitura akáshica, o que que é? Você traz uma questão sua, um pacote energético seu, né? Eu tenho esse dom que a fonte me deu, eu consigo, não só eu, tem vários leitores akáshicos espalhados pelo Brasil, pelo mundo, né, incríveis também. Eu acesso aquele campo teu ali, energético, consigo ver o porquê algumas situações estão acontecendo na tua vida, por que você está dando de cara numa parede ali, por que você não está muito bem com sua namorada, com seu namorado, com seu parceiro, sua parceira, com sua mãe. Por que você não consegue olhar para a cara do seu pai desde criança e você não sabe por quê? Por que você não consegue se dar bem com seu irmão e você não sabe por quê? Enfim, essas questões mais humanas que inquietam você, que deixam você no estado de interrogação gigante, né? A leitura vai me possibilitar essa força, né, de acessar o akáshico, essa possibilidade que eu tenho de acessar o akáshico, eu vou trazendo para você todas as linhas, todas as energias, todas as histórias desse baú histórico que é sua vida. Sua vida não é essa única, essa vida aqui que você está tendo, mas sua vida de um modo geral. Sua existência que transcende encarnações, que transcende a Terra, que está além da Terra. Então, às vezes, as pessoas trazem questões para mim, Neva, eu não consigo isso, isso e isso, tem uma trava nisso, por quê? E aí eu vou lá mexer nos registros dela, que é mais ou menos como você falou, vou lá olhar os carimbinhos dela, por onde ela passou, quais foram os países que ela passou, deixa eu olhar aqui, ela já esteve na França, ela já esteve na época de Cristo, ela já esteve ali na Grécia Antiga, nos tempos do rei Leônidas, ela já teve na época da escravidão, assim, eu vou mexendo ali em todas as vidas dela. E às vezes, aquele problema dela, aquela situação dela não tá na Terra, tá lá fora, tá em outro planeta, tá em outro sistema. E lá vai eu também naquele sistema. Eu vou mexer lá. Você. Lá vou eu lá, vou mexer, vou ver até encontrar a raiz daquela questão. Então, o trabalho de leitura akáshica que eu faço é esse, né? Para tentar ajudar você a entender determinadas situações, a entender por que sua vida está nesse entrave aqui, porque geralmente o que eu mais respondo é sobre questões familiares, de relacionamento familiar e relacionamento afetivo. São as questões que mais me chegam, né? Por que disso? Por que eu vivo brigando com o meu companheiro, com a minha companheira? Por que eu não consigo encarar o meu pai? E aí eu vou lá atrás no registro, vejo que houve uma situação de abuso em outra vida lá atrás e que a pessoa está nessa vida para trabalhar o perdão. Então, eu vou mexendo ali e dando para ela, aí é outra coisa. Eu não aperto, eu não resolvo a vida dela. Eu aponto... Olha, o caminho, claro. Se você for por aqui, você tem um grande potencial de você se livrar dessa situação positivamente. Se você for por aqui, você vai continuar tendo um problema. Ah, Neva, então como é que vai ser a minha vida? Você consegue? Não, porque você que tem que decidir. Eu vou te dar os potenciais. Por aqui você vai ter mais ou menos isso aqui, se você se manter nessa vibração. Por aqui você vai ter isso se você se manter nessa vibração. Então eu não posso te dizer com certeza, amanhã você vai ganhar na loteria. Mesmo que eu veja você ganhando, eu não vou poder te falar assim. Porque vai depender porque se você não se mantém naquela energia, você pode mudar tudo. Sabe? E o pai João é um preto velho que trabalha comigo. Ele tá aqui do lado rindo. E nem nós deixaria que você ia falar, que você falasse. Tô brincando. Sem graça. Ele tá rindo aqui. Nem nós deixaria, filha, você falar. Agora, você falou uma coisa que é interessante, que é assim...
Porque as coisas podem mudar, porque tudo pode mudar, né? Aham, E eu não sei se você alguma vez passou pela experiência do tarô, mas eu de vez em quando faço uma leitura com um outro aham, ser de luz, assim, aham, maravilhoso, assim, aham, que é um ser muito especial também, uma missão linda. aham, E ele me traz muitas coisas, né, nessa aham, leitura. Só que já aconteceu uma vez, por exemplo, dele me trazer um aham, negócio que era aparentemente ruim e não era sobre mim, era sobre uma outra pessoa muito próxima a aham, mim. aham, Então ele estava vendo ali que ela estava caminhando para desenvolver uma questão de saúde, de doença, né? aham, aham, E aí eu avisei essa pessoa. E aí essa aham, pessoa tomou uma série de medidas. Então ela mudou o hábito alimentar, ela procurou um aham, médico XYZ, um nutrólogo. aham. E ela foi mudando, mudando, mudando. E isso que ele disse que estava vendo que ia acontecer, não aconteceu. Então é Aham. isso, né? Porque as Perfeito, coisas, se perfeito. ela seguisse aquela linha, é para Exatamente. lá que ela caminhava. Mas ela, É, através do livre-arbítrio, ela conseguiu mudar conseguiu essa. mudar. E esse trabalho do tarô também, que é incrível, tem uns sementes também, o Luiz também, que trabalha com tarô, tem a Élita, Ai, não com a sabia! magia do tarô, é incrível, tá? Isso é semelhante à leitura cástica, né? É uma força que você traz que vai trabalhar com aqueles potenciais ali. E outra Uhum. coisa importante que o pai João tá pedindo para eu falar, que quanto mais o terapeuta, o leitor acástico, seja eu ou qualquer outro leitor acástico, o tarólogo, né, que trabalha trazendo esses potenciais também, quanto mais ele ou ela está conectado nessa energia cristalina de amor, humildade e tolerância, maior o potencial energético dele de enxergar um quadro mais de cima e te dar direcionamentos mais precisos. Entende? De Que ser lindo mais, isso. de ser mais preciso na comunicação. Tá. Não Uhum. é que, não é que os outros não sejam, não é isso. É só é o que ele está falando, que quanto mais conectado o tarólogo, o terapeuta, que trabalha com essas energias de visualizar potenciais futuros, quanto mais conectado ele está com a alta espiritualidade, com amor de verdade, maior o potencial dele para ser muito preciso no que ele está te falando. Tipo, olha, cuidado, como já aconteceu comigo. Já aconteceu uma vez comigo de carro, né? Uma vez não, várias vezes. De carro, e eu tá aqui no carro com o pessoal, e de repente eu ver que o carro da direita, por exemplo, se ele saísse dali a 3 dias, ele ia sofrer um acidente. Ai. E não era para ele Hum. sair de carro. E eu pedi, gente, emparelha o carro aí, eu preciso falar com essa mulher. Ai, meu Deus, jura? Juro, e tocar o carro para encostar, para emparelhar, e deu, parou no sinal, baixa o vidro. Eu disse, mulher, baixa o vidro, baixa o vidro. Ela olhou assim, minha filha, pelo amor de Deus, não saia de casa daqui a 3 dias, deixa o carro dentro de casa. Gente do Já céu, aconteceu tá. muitas vezes de eu fazer isso, assim. Então, são potenciais. Eu vi, né? Eu tive a evidência, eu vi e falei para a pessoa. Então, isso é o quê? Uhum. Isso muitas é a bênção. A pessoa está recebendo uma bênção, porque se eu não falo, ela ia Sim, sofrer um acidente, né? sim, Então, sim. quanto mais conectado o terapeuta está, ele vem a ser mais preciso na comunicação dele. E também já aconteceu comigo, porque nem tudo eu posso falar também. E graças a Deus eu tenho o apoio desses mentores aqui. Já teve uma vez isso já tem bastante tempo, de uma pessoa chegar para mim e dizer, Neva, eu estou passando por isso, por isso, por isso, eu vou conseguir resolver essa situação de saúde, e eu ver que não, que ela ia desencarnar dali a 7 dias. E aí, como é que eu vou falar para ela? E você fez o quê? E aí eu perguntei ao pai, né, o mentor. O pai, o que que eu falo? Aí ele falou, não fale porque é o caminho dela, ela precisa desencarnar. É, tipo, tá no destino dela. E aí eu não falei, Tá. e ela foi. E nesse caso, né, Vinha, realmente, só pegando isso como um exemplo, tá? Uhum. Nesse caso, não havia o que ela pudesse fazer de fato, Não, porque é algo que ela precisava passar. Ponto. era algo que estava no processo kármico dela. Ela estava realmente no fim de ciclo, ela ia realmente desencarnar. Deus estava chamando, não tinha o que fazer, tinha que ir. E Tá. aí ela me perguntou, meu Deus, o que que eu falo? E eu vi, né? Eu vi, tipo, eu abri minha tela de evidência, eu vi ela dentro de um caixão, as pessoas levando, e eu, meu Deus, como é que eu vou dizer que ela vai morrer? E aí o Tá. pai João chegou e disse, filha, ó, não fala. Aí Tá. eu nem lembro o que que eu falei. Eu falei, ô Uhum. filha, confia em Deus, vai dar tudo certo. Uhum. Enfim, falei Uhum. algo
aqui não falei que ela ia desencarnar. Nem uma coisa, nem outra. Nem uma coisa, nem outra, né? Eu falei meio que por parábola ali. E dali 6, 7 dias ela partiu. De fato, entendi. Entendi. Amada, vou fazer a última pergunta. E aí nós vai descansar, tá? Tá? Eu já disse que você que manda. Hoje. Aqui tá me batendo o cansação agora. Não, agora a gente ficava tá caindo, aqui até né? 5 horas da manhã, devido da minha vontade. Que a gente vai até cair. Então, você já que começou a cair. O corpo físico, o corpo físico tá assim, calma, almas. O corpo físico precisa descansar. Sistema físico. Exato, não esquece, estão na fisicalidade. Amada, eu vou deixar a última pergunta aqui, mas você decide o que você quer responder, se você vai responder, se você não vai. Só quero te dizer que se você não quiser responder, eu vou falar em nome da pessoa que perguntou, que eu nem conheço, mas eu tenho certeza que ela concorda comigo que a gente vai seguir te amando incondicionalmente, nada muda. Ai, mas que bom. A pergunta que veio aqui é assim, quem é Neva, Rê? Ela é uma energia feminina que vive no corpo de um homem? Como que isso funciona? Mas esse homem tem as necessidades fisiológicas dele, mas ela é ela. E aí? E aí agora eu deixo essa bola com você. Tá. Se eu for falar tudo, aí a gente vai até as 5 da manhã mesmo. Mas lá no Sementes, no blog, se você entrar lá, abaixo do logo ali, né, tem um menu e lá no menu tem tecnologias, tá? Olha o caminho que eu tô dando. Entra no blog Sementes das Estrelas, tem um menu, né? Clicando no menu tem tecnologias. Entrando em tecnologias, tem várias tecnologias que eu já canalizei. Peraí, Uma voltou. pequena Agora falha voltou. aqui porque a bateria tá quase acabando. Ai, tadinha. Tá bom. 20%, vai dar tempo para responder. Tá bom. Conseguiu ouvir até onde? Não, você dando os caminhos. Aí lá dentro tem a parte de tecnologia. Isso. Aí lá tem várias tecnologias e procura por consagração Ordem de Neva. Consagração Ordem de Neva. E lá tem uma explicação bem profunda de como que aconteceu isso. Eu sou uma consciência angelical que veio do sistema estelar de Alpha Centauri, tá? Eu entrei nesse corpo, vamos dizer assim, sem eu precisar passar pelo processo de nascimento tradicional. Assim, né? Eu sou, e o ser que estava aqui, ele subiu. Mas, em resumo, nós somos uma coisa só. Então, agora eu estou dando um nó ainda maior na cabeça do povo, né? Não, mas tá dando para não, mas dá para entender. Eu sou um alquino. Eu não sei se o pessoal que tá ouvindo aqui, se a maioria sabe o que é um alquino. É um ser que vem, né, do espaço, é uma consciência que vem do espaço e que entra num corpo sem passar pelo processo de nascimento tradicional. Ele simplesmente entrou no corpo. Né? Entrou e foi se adaptando. É um processo que às vezes leva tempo entre a alma que está subir e a outra descer. Mas se você jogar também no Google, no Sementes ali, o Alkin, você vai ter mais informações sobre isso. Inclusive, se você for nesse caminho que eu dei agora. Menu, tecnologias, consagração, ordem de Neva. Ou, um pouco mais fácil ainda, assim que você entra no blog também, no menu tem Neva Gabriel Raio Lunar. Clica ali, que ali também tem tudo falando desse processo, de quem sou eu, da onde eu vim, o que eu tô fazendo aqui. Mas você tá feliz da vida de estar aqui, que é isso que eu sinto. Ai, tô. Tá curtindo esse momento. Demais. Lindo demais, amor. Obrigada por ter respondido. Já tô familiarizada aqui. Lindo demais. Obrigada por ter respondido, viu? Gente, então, a pessoa que me fez essa pergunta, faz o caminho que ela acabou de explicar, tá? E vale a pena. Mais fácil. Entra no blog, ali no menu tem Neva, parênteses, Gabriel Raio Lunar. Clica ali que ali tem tudo que você precisa saber. Tem todas as informações. Adorei tudo que você precisa saber. Maravilhoso. Linda, muita gratidão. Olha, daria pra gente fazer parte 2, parte 3, parte 30, parte 300. A gente vai fazer muitas outras, com certeza. E a gente vai trazendo outros temas pra cá, mas muita gratidão por ter cedido todo esse tempo aqui
para estar aqui com a gente, para responder as perguntas das pessoas que mandaram. Você é maravilhosa, que Jesus te abençoe, que Deus te abençoe com o triplo, quádruplo do que você entrega para todos nós, viu? Ah, meu anjo, gratidão também. Gratidão a todo mundo, ao teu público que veio trazer essa energia aqui. A nossa querida Luiz Rey, né, que trouxe sua força mais cedo. Espero novas oportunidades. Deixo um beijo também para todo mundo. E eu vou ter que realmente sair também, que 10% de bateria está acabando. Vou deixar essa live salva aqui Rê, Isso que eu no ia te feed, perguntar, que tá? eu vi o Vou pessoal deixar salva perguntando aqui. aqui. Legal. Uhum. Vai ficar salvo no meu feed. Eu vou publicar também no canal do YouTube, tá? E no blog, tá? E eu mando para você também, tá bom? Para você Maravilha. publicar aí. Eu passo para todo mundo, passo para todo mundo nos meus Um canais. beijo a todo mundo. Gratidão, Beijo, linda. Rê. Beijo, gente. Gratidão por ter ficado com a gente até agora. Bom descanso. Beijo, Tchau, tchau. tchau. Beijo, sementes. Beijo para todo mundo, gente. Minha bateria tá acabando aqui. Fiquem com Deus. Gratidão por terem ficado aqui.